68 anos trabalhando desde os 12, criando 3 filhos sozinho depois que minha Ana morreu de câncer. E foi minha própria filha quem me disse que eu não tinha mais lugar na família moderna. Essa frase ainda ecoa na minha cabeça como um tiro, principalmente quando lembro que saiu da boca da Carla, a mesma menina que eu carregava no colo pelas plantações de café, ensinando o nome de cada árvore que um dia seria dela. Meu nome é Mauro, tenho 68 anos, e até 3 meses atrás eu acreditava que família era sagrada. Hoje eu sei que sagrado mesmo é o respeito que você conquista, não o que você dá de graça. E essa história que vou contar vai mostrar exatamente o preço que se paga quando se esquece de valorizar quem sempre esteve do seu lado. Mas antes de chegar na parte que vocês estão esperando, aquela onde eu mostrei para minha filha quem realmente manda nessa família, preciso contar como tudo começou. Porque justiça sem contexto não é justiça, é apenas vingança. E o que eu fiz não foi vingança, foi educação. A história começa em 1978, quando eu era apenas um rapaz de 22 anos que herdou do meu pai uma fazenda de café em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 3 alqueires de terra boa, casa de colonos e uma dívida que parecia maior que o horizonte. Meu pai morreu de infarte aos 45 anos, deixando mais sonhos que dinheiro, e eu fiquei responsável por sustentar minha mãe e, posteriormente, a família que construí com a Ana. Nos primeiros 10 anos de casamento, Ana e eu vivíamos com o dinheiro contado. Café não era como hoje, que todo mundo quer pagar R$ 15 numa xícara gourmet. Naquela época, produtor de café era tratado como uma peça na engrenagem, sempre sendo pressionado por atravessadores que queriam pagar mixaria pela nossa safra. Mas eu tinha um sonho: dar para meus filhos uma vida melhor que a minha. Quando a Carla nasceu, em 1982, eu prometi para Ana que nossa filha nunca ia passar necessidade. 2 anos depois veio o Paulo, e em 1987, a Marina completou nossa família. 3 bocas para alimentar, 3 futuros para garantir, e uma fazenda que mal dava para sustentar 2 adultos. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida: vender 2 dos 3 alqueires que meu pai havia deixado. Lembro como se fosse ontem, Ana chorando na cozinha dizendo que eu estava vendendo o futuro dos nossos filhos. Eu expliquei para ela que não estava vendendo o futuro, estava comprando o presente. Com o dinheiro da venda, consegui quitar as dívidas, modernizar o equipamento de beneficiamento do café. E ainda sobrou para comprar um lote na cidade, onde construí uma casa de 4 quartos. A ideia era simples. Os filhos iam morar na cidade durante a semana para estudar em escola boa, e nos fins de semana vinham para a fazenda ajudar e aprender o negócio. Durante 16 anos, de segunda a sexta, eu dirigia os 40 quilômetros entre a fazenda e a cidade 2 vezes por dia. Levava os 3 para a escola de manhã e buscava à tarde, independente de chuva, sol ou cansaço. Carla sempre foi a mais estudiosa. Desde pequena, mostrava uma inteligência que me enchia de orgulho. Matemática, português, ciências, tudo parecia fácil para ela. Quando terminou o ensino médio com notas excelentes, não teve dúvida. Ia prestar vestibular para administração na USP. O problema é que o cursinho preparatório custava R$ 2.000 por mês, valor que representava quase metade do que eu ganhava com a safra naquela época. Foi aí que vendi mais meio alqueire de terra. Ana já tinha morrido em 1995, vítima de um câncer de mama que descobrimos tarde demais. Eu estava sozinho criando 3 adolescentes, tocando a fazenda, e agora precisava encontrar um jeito de bancar a faculdade da Carla. O dinheiro da venda da terra pagou não só o cursinho, mas também os 4 anos de faculdade dela em São Paulo. Aluguel de um apartamento pequeno na Vila Madalena, mensalidade, comida, transporte, livros. Tudo saiu do meu bolso, ou melhor, da minha terra. Paulo seguiu um caminho diferente. Sempre foi mais prático, com as mãos na massa. Aos 18 anos, disse que queria trabalhar comigo na fazenda e aprender o negócio de verdade. Ficou até os 25
período em que me ajudou a expandir a produção. Compramos equipamentos novos, modernizamos a irrigação e conseguimos aumentar a produtividade em 40%. Mas em 2012, Paulo veio conversar comigo. Tinha conhecido uma moça em Campinas e queria tentar a vida por lá. Pai, o Senhor me ensinou tudo sobre café, mas eu quero experimentar outras coisas. Talvez montar uma pequena torrefação na cidade, vender direto ao consumidor. A ideia era boa, mas precisava de capital inicial. Vendemos juntos mais uma faixa de terra e eu financiei o sonho do meu filho. R$ 15.000 para ele montar a torrefação, mais 10.000 de capital de giro. Paulo prosperou e hoje tem uma rede de 4 lojas de café especial na região de Campinas. Marina foi a última a sair de casa. Formada em enfermagem, trabalhou 5 anos no hospital de Ribeirão Preto, antes de decidir que queria fazer especialização em São Paulo. Mais uma vez, Papai Mauro abriu o cofre, ou melhor, vendeu mais um pedaço de terra, para bancar os estudos da filha caçula. 2 anos de especialização, aluguel, despesas. Mais R$ 20.000 investidos numa filha que hoje trabalha como enfermeira especialista em UTI neonatal e ganha muito bem. Em 2018, aos 62 anos, eu olhei ao redor e percebi que havia vendido quase toda a fazenda do meu pai. Restavam apenas 80 hectares do terreno original, mas ainda tinha a casa na cidade, aquela mesma que construí em 1987 para dar educação para os meus filhos. A casa tinha se valorizado muito ao longo dos anos. O que custou R$ 60.000 para construir, valia mais de 400 mil em 2018. Foi nessa época que a Carla, já casada há 5 anos com o Ricardo, um engenheiro que trabalha numa multinacional, começou a demonstrar interesse na herança da família. Não que ela tenha usado essa palavra diretamente, mas as perguntas começaram a ficar mais frequentes. Pai, o senhor já pensou em fazer um testamento? Essa casa da cidade está muito grande para o senhor sozinho. O senhor não acha que seria melhor morar num apartamento menor, mais fácil de cuidar? No começo, achei que era preocupação genuína. Carla sempre foi cuidadosa, organizada, formada em administração, trabalhava numa empresa de consultoria e ganhava bem. Ricardo também tinha um bom salário. Eles moravam numa casa linda no condomínio fechado. Tinham 2 carros novos, viajavam para fora do país todo ano. Do ponto de vista financeiro, eram o casal mais bem-sucedido da família. Mas algo mudou depois que nasceu a Sofia, primeira neta, em 2019. De repente, as visitas da Carla se tornaram mais frequentes, mas também mais calculadas. Ela chegava sempre com uma lista de sugestões sobre como eu poderia otimizar meus recursos. Falava em reforma da casa, em modernização, em aproveitamento melhor dos espaços. Pai, o senhor já pensou em transformar aqueles 2 quartos dos fundos numa suíte? Eu conheço um arquiteto que faz um preço bom. E olha, com a Sofia crescendo, a gente vai precisar de mais espaço quando vier visitar. Talvez o senhor pudesse pensar em fazer essa reforma e reservar essa parte da casa para a família. No início de 2020, Carla apresentou o que ela chamou de proposta de renovação familiar. Segundo ela, seria melhor se eu fizesse uma reforma na casa da cidade e transformasse a propriedade numa espécie de casa de família, onde todo mundo poderia se encontrar nos fins de semana e feriados. Ela coordenaria as reformas, já que entendia de administração e planejamento, e todos os filhos contribuiriam proporcionalmente com os custos. A ideia não me soou mal. Realmente, a casa estava precisando de uma reforma, e a perspectiva de ter a família reunida com mais frequência me animava. Concordei com o projeto, e Carla assumiu a coordenação de tudo. Durante 6 meses, minha casa virou um canteiro de obras. Carla contratou arquiteto, pedreiros, eletricistas, pintores. Supervisionava tudo pessoalmente. Ia lá 3 vezes por semana conferir o andamento. A reforma ficou linda. Paredes derrubadas, ambiente integrado, uma suíte master incrível,
piscina reformada, área gourmet completa. Quando terminou, em setembro de 2020, a casa parecia outra. Moderna, sofisticada, pronta para receber a família inteira com conforto. O problema é que a conta final deu R$72 mil e a contribuição proporcional dos filhos nunca apareceu. Quando cobrei, Paulo disse que a torrefação tinha tido prejuízo durante a pandemia e ele não podia contribuir naquele momento. Marina alegou que havia acabado de financiar um apartamento e estava com as contas apertadas. E Carla? Carla disse que já havia contribuído com o projeto e coordenação, e que isso deveria ser considerado como a parte dela. Resultado: eu paguei sozinho os R$72 mil da reforma. Retirei o dinheiro da aposentadoria, usei as reservas que tinha guardado e ainda precisei fazer um empréstimo de R$20 mil no banco. Aos 64 anos, pela primeira vez na vida, eu estava devendo no banco. Mas o que mais me incomodou não foi o dinheiro. Foi perceber que, durante toda a reforma, Carla se comportava como se a casa fosse dela. Escolhia os materiais, definia os acabamentos, decidia a disposição dos móveis. Quando eu sugeria alguma coisa, ela dizia: "Pai, deixa isso por nossa conta. O senhor entende de fazenda. A gente entende de casa moderna." Em novembro de 2020, organizei um almoço de domingo para inaugurar a casa reformada. Chamei os 3 filhos com as respectivas famílias. Fiz uma feijoada caprichada, comprei cerveja e refrigerante. Estava animado para mostrar como a casa tinha ficado bonita e reunir todo mundo depois de tanto tempo. O almoço começou bem. As crianças brincando na piscina, os adultos conversando na área gourmet, aquela sensação gostosa de família reunida. Mas na hora da sobremesa, Carla puxou um assunto que me deixou desconfortável. "Pai, eu e o Ricardo estávamos conversando, e a gente acha que o senhor podia considerar se mudar para a fazenda definitivamente. Quer dizer, o senhor gosta mais de lá mesmo, e aqui na cidade às vezes fica meio perdido com essas coisas modernas, né?" Fiquei sem entender aonde ela queria chegar. Respondi que gostava da fazenda, mas também gostava da casa da cidade, principalmente agora que estava renovada. Além disso, na cidade eu estava mais perto dos médicos, do supermercado, da farmácia. Aos 64 anos, certas comodidades fazem diferença. Carla insistiu: "É, pai, mas pensa bem, o senhor sozinho nessa casa toda, não seria mais prático morar na fazenda e usar a casa da cidade só para os encontros de família? A gente podia fazer assim: o senhor fica na fazenda durante a semana, e nos fins de semana vem para cá para a gente se reunir." Ricardo complementou: "Seu Mauro, do ponto de vista financeiro, faz sentido. Casa vazia gasta energia, água, manutenção. Se ela for usada só nos fins de semana pela família toda, fica mais otimizada." Comecei a perceber que havia algo estranho na proposta. Por que de repente minha filha estava tão preocupada com a otimização da minha casa? Por que ela queria que eu me mudasse para a fazenda se durante 30 anos ela sempre soube que eu preferia a comodidade da cidade? Paulo, que sempre foi mais direto, fez a pergunta que eu estava pensando: "Carla, qual é a real dessa história? O pai tá bem aí na casa dele, por que ele precisa se mudar?" Foi aí que Carla mostrou as verdadeiras intenções. "Olha, Paulo, não é questão de precisar. É questão de praticidade. A Sofia tá crescendo, a gente precisa de mais espaço nos fins de semana e seria bom ter um lugar fixo para a família se reunir, como o pai gosta mais da fazenda mesmo." Interrompi a conversa nesse ponto. Disse que precisava pensar na proposta, mas que, por enquanto, continuaria morando na minha casa. Afinal, eu havia acabado de gastar R$72 mil numa reforma e não fazia sentido abandonar a casa justamente agora. Carla ficou visivelmente contrariada. O resto do almoço transcorreu num clima tenso, com conversas forçadas e sorrisos falsos. Quando eles foram embora, eu fiquei sozinho na casa reformada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Nos meses seguintes, as visitas da Carla se tornaram mais raras, mas também mais objetivas.
Ela não vinha mais para conversar ou passar o tempo comigo. Chegava, ficava algumas horas circulando pela casa, sempre fazendo comentários sobre melhorias ou ajustes que poderiam ser feitos. Falava sobre decoração, sobre o jardim, sobre a piscina, sempre como se fosse a dona da casa. Em março de 2021, ela trouxe uma proposta mais específica. Pai, eu e o Ricardo estávamos pensando, que tal se a gente fizesse uma sociedade na casa? O senhor entra com a propriedade. A gente entra com uma reforma ainda maior e dividimos a casa. O senhor fica com uma parte, a gente fica com outra. Assim, todo mundo se beneficia. Perguntei que tipo de reforma ainda maior ela estava pensando. Carla explicou que a ideia seria construir um segundo pavimento, dobrando a área da casa. No térreo ficaria a área social comum, no segundo andar seriam as suítes privativas de cada família. Seria como um condomínio familiar, pai. Moderno, inteligente, todo mundo junto, mas com privacidade. A proposta me pareceu absurda. Primeiro, porque eu não precisava de sócios na minha própria casa. Segundo, porque, convenhamos, quem mais se beneficiaria com a ampliação seria a própria Carla. Terceiro, porque eu já havia investido uma fortuna na reforma recente e não tinha condições financeiras de bancar uma obra ainda maior. Disse não. Carla ficou decepcionada, mas não insistiu naquele momento. Porém, nas semanas seguintes, começou uma campanha sutil de persuasão. Ligava todo dia, sempre com uma nova ideia ou uma melhoria que havia pensado para casa. Mandava links de casas com arquitetura moderna, fotos de jardins, sugestões de decoração. Pai, olha que lindo esse projeto que vi na internet. Seria perfeito para nossa casa. Nossa casa. Esse detalhe não passou despercebido. Minha filha havia começado a se referir à minha propriedade como nossa casa. Em maio de 2021, Carla apareceu com uma pasta cheia de papéis. Plantas, orçamentos, cronogramas. Havia consultado 3 arquitetos diferentes e obtido orçamentos detalhados para a ampliação da casa. O projeto mais modesto custaria R$150 mil. O mais elaborado, R$220 mil. Olha, pai, eu já organizei tudo. A gente pode fazer um financiamento, dividir em 60 parcelas. Fica uns R$3 mil por mês. O senhor paga metade, eu pago metade. Em 5 anos, a gente tem uma casa incrível, valorizada, moderna. R$3 mil por mês era quase o valor total da minha aposentadoria na época. Expliquei isso para Carla, mas ela tinha resposta para tudo. Pai, mas pensa no longo prazo. A casa vai valorizar muito. E além disso, com a gente morando junto, as despesas vão ser divididas. Economia de escala. Percebi que minha filha havia passado meses planejando essa investida. Não era uma ideia espontânea, era um projeto elaborado, calculado, provavelmente discutido em detalhes com o marido. E o mais perturbador, ela falava como se a decisão já estivesse tomada, como se eu fosse apenas assinar os papéis. Disse não pela segunda vez. Carla se mostrou mais irritada desta vez. Questionou minha resistência às mudanças, disse que eu estava desperdiçando oportunidades e insinuou que minha idade estava me tornando conservador demais. Até junho de 2021, eu ainda acreditava que se tratava apenas de diferentes visões sobre como usar a propriedade. Carla queria modernizar, expandir, otimizar, palavras que ela usava frequentemente. Eu queria tranquilidade, estabilidade, a casa do jeito que estava. Conflito de gerações, pensei. Normal. Mas em julho, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre as verdadeiras intenções da minha filha. Ricardo apareceu na fazenda numa quinta-feira de manhã, sem avisar. Disse que precisava conversar comigo sobre um assunto delicado. Sentamos na varanda da casa da fazenda, tomando um café coado na hora, e Ricardo foi direto ao ponto. Seu Mauro, eu vim aqui porque estou preocupado com o senhor. A Carla não sabe que eu estou aqui, mas achei que alguém precisava falar a verdade. Fiquei intrigado. Ricardo nunca havia demonstrado tanta iniciativa para conversas pessoais,
Sempre foi cordial, educado, mas reservado. O que seria tão importante que o fez dirigir 40 quilômetros numa quinta de manhã? O senhor sabe que eu trabalho com administração financeira na empresa, né? Então eu entendo um pouco de patrimônio, investimentos, planejamento. E olhando a situação do senhor de fora, acho que preciso falar uma coisa. Ricardo explicou que, na opinião dele, eu estava mal assessorado em relação ao meu patrimônio. Segundo ele, manter uma casa grande na cidade e uma fazenda pequena não era eficiente do ponto de vista financeiro. O ideal seria concentrar os recursos numa propriedade só. Seu Mauro, o senhor já pensou quanto gasta por mês mantendo essas duas propriedades? Energia elétrica da casa da cidade, mesmo quando o senhor não está lá. IPTU que só aumenta. Manutenção, limpeza, segurança. Deve dar uns R$ 2.000 por mês fácil. Reconheci que Ricardo tinha razão no cálculo. Realmente manter duas propriedades era caro. Mas não entendi aonde ele queria chegar com aquele papo. A questão é a seguinte, seu Mauro. O senhor tem patrimônio parado. A casa da cidade vale, fácil, R$ 500.000 hoje. A fazenda com o terreno e a casa deve valer uns 300 mil, R$ 800.000 parados, rendendo zero. Ricardo sugeriu que eu vendesse a fazenda e me mudasse definitivamente para a cidade. Com o dinheiro da venda, eu poderia quitar as dívidas do banco, fazer uma reserva de emergência e ainda sobrar dinheiro para investir numa aposentadoria mais confortável. E aí, seu Mauro, o senhor fica na casa da cidade, que é mais confortável, mais segura e ainda tem uma boa reserva no banco. Faz muito mais sentido do que ficar mantendo propriedade rural, que não gera renda. A proposta parecia lógica, mas alguma coisa não se encaixava. Se Ricardo achava que o ideal era eu morar na casa da cidade, por que a Carla insistia tanto na ampliação da propriedade? Por que ela queria que eu me mudasse para a fazenda? Fiz essa pergunta para Ricardo, e pela primeira vez na conversa ele ficou sem resposta imediata. Gaguejou um pouco, disse que eram estratégias diferentes para objetivos similares, mas não conseguiu explicar a contradição de forma convincente. Quando Ricardo foi embora, fiquei com uma sensação estranha. A conversa não tinha me convencido, mas havia plantado uma dúvida. Será que minhas decisões financeiras estavam mesmo corretas? Será que eu estava sendo teimoso em relação às sugestões da família? Resolvi consultar um profissional independente. Procurei um consultor financeiro em Ribeirão Preto, expliquei minha situação, mostrei meu patrimônio, minha renda, minhas despesas. Queria uma opinião imparcial sobre a melhor forma de organizar minhas finanças. O consultor foi claro. Para um homem de 65 anos, aposentado, com saúde estável, a estratégia mais segura seria manter o patrimônio diversificado. Casa na cidade para a comodidade do dia a dia, fazenda como reserva de valor e possível renda futura. Vender qualquer uma das propriedades só faria sentido em caso de necessidade urgente de dinheiro. Senhor Mauro, o senhor está numa situação confortável. Patrimônio sólido, renda estável, sem dívidas significativas. Não vejo necessidade de mudanças drásticas. Se quiser otimizar, pode considerar alugar a fazenda por temporada, transformar em turismo rural, mas vender não é recomendável. Saí da consulta mais tranquilo. Minhas decisões estavam corretas. O problema não era meu conservadorismo financeiro. Era a pressão da família por mudanças que não beneficiavam necessariamente meus interesses. Em agosto de 2021, durante um almoço de domingo na minha casa, Carla trouxe o assunto à tona novamente. Mas desta vez, a abordagem foi diferente. Mais direta, mais agressiva. Pai, o senhor já pensou que está sendo egoísta com essa questão da casa? A gente tem uma família crescendo. A Sofia vai precisar de espaço. E o senhor aí sozinho numa casa de 4 quartos. Egoísta. Minha filha havia me chamado de egoísta por morar na minha própria casa. Senti uma mistura de tristeza e indignação, mas mantive a calma. Perguntei por que ela considerava egoísmo eu usar minha propriedade. Pai,
Não é egoísmo usar, é egoísmo desperdiçar. O Senhor tem um patrimônio grande, uma responsabilidade com a família, e fica aí na sua, pensando só em si mesmo. Ricardo tentou amenizar. Carla, calma. Não é bem assim. Mas ela estava decidida a colocar todas as cartas na mesa. Ricardo, para com esse papo. Alguém precisa falar a verdade pro meu pai. Ele tá velho, tá sozinho e tá desperdiçando oportunidades por teimosia. Velho, teimoso, desperdiçando oportunidades. Cada palavra era como uma facada. Paulo e Marina ficaram em silêncio, claramente desconfortáveis com o rumo da conversa. Carla continuou. Pai, o Senhor criou a gente para ser independente e a gente é. Mas isso não significa que o Senhor pode ignorar as necessidades da família. A gente não tá pedindo dinheiro emprestado. A gente tá oferecendo parceria. Perguntei que tipo de parceria ela tinha em mente. Carla respirou fundo e soltou a proposta definitiva. O Senhor transfere a casa pra gente, fica com o usufruto vitalício e a gente assume todas as despesas de manutenção, reforma, melhorias. O Senhor continua morando aqui, mas sem se preocupar com custos. Usufruto vitalício. Termos jurídicos. Minha filha havia consultado um advogado e elaborado uma proposta formal para se apossar da minha casa enquanto eu ainda estivesse vivo. Disse que precisava pensar. Carla ficou impaciente. Pai, pensar o quê? É uma proposta boa para todo mundo. O Senhor se livra das despesas, a gente assume a responsabilidade e todo mundo sai ganhando. Paulo, que até então havia ficado calado, interveio. Carla, você tá falando como se fosse um negócio. É a casa do nosso pai, não um imóvel qualquer. Paulo, você não entende porque não tem filho ainda. Quando você tiver, vai saber o que é se preocupar com o futuro da família. Marina também se manifestou. Carla, eu acho essa conversa muito estranha. Por que a pressa toda para resolver isso agora? Marina, vocês dois são ingênuos. Acham que patrimônio se administra sozinho? Acham que nosso pai vai viver para sempre? Alguém precisa pensar no futuro, e aparentemente essa alguém sou eu. A discussão esquentou. Paulo acusou Carla de interesseira. Marina disse que ela estava sendo desrespeitosa comigo. Carla rebateu chamando os irmãos de irresponsáveis e acomodados. Ricardo tentava acalmar a esposa. As crianças, assustadas com as vozes altas, foram para a piscina. Eu escutava tudo em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Minha filha mais velha, aquela que eu havia educado com tanto carinho, investido tanto dinheiro, estava propondo que eu transferisse minha casa para ela em troca de não se preocupar com custos. O almoço terminou mal. Carla saiu irritada, dizendo que conversaria comigo quando eu estivesse mais receptivo a sugestões sensatas. Paulo e Marina ficaram mais um tempo tentando me confortar, dizendo que a irmã estava passando dos limites. Mas o estrago estava feito. Pela primeira vez eu havia visto o verdadeiro caráter da minha filha mais velha. E não gostei nada do que vi. Setembro e outubro de 2021 foram meses tensos. Carla ligava pouco, visitava menos ainda. Quando aparecia, era sempre com alguma informação sobre o mercado imobiliário, sobre oportunidades de investimento, sobre estratégias patrimoniais que eu deveria considerar. Em novembro, ela mudou de tática. Em vez de propor que eu transferisse a casa para ela, começou a sugerir que eu vendesse a propriedade e comprasse um apartamento menor. Pai, o senhor sozinho numa casa não faz sentido. Apartamento é mais prático, mais seguro, menos manutenção. E aí veio a parte interessante da nova proposta. A gente pode procurar um apartamento num condomínio bom, perto da nossa casa. Assim o senhor fica independente, mas a gente fica por perto para ajudar no que precisar. Perto da casa dela. Controlado por ela. Dependente da ajuda dela. O plano estava ficando claro. Tirar-me da minha casa, colocar-me numa situação de dependência e assumir o controle das minhas decisões. Em dezembro de 2021, durante a ceia de Natal,
Carla fez o que considero o erro fatal dela. Na frente de toda a família, Paulo, Marina, Ricardo, as crianças, ela disse uma frase que jamais esquecerei. Pai, o senhor precisa parar com essa mania de se achar o dono de tudo. A gente é uma família, e família moderna toma decisões em conjunto. Essa sua mentalidade antiga de minha casa, minhas regras, não funciona mais. Família moderna. Mentalidade antiga. Minha casa, minhas regras. Carla havia resumido em 3 frases como ela me via. Um velho antiquado que precisava ser educado sobre como funciona o mundo moderno. Respondi calmamente. Carla, eu sou o dono da minha casa porque eu comprei, eu construí, eu reformei. Não é mania, é realidade. E enquanto eu estiver vivo e lúcido, as decisões sobre meu patrimônio serão minhas. Pai, essa mentalidade individualista é exatamente o problema. O Senhor não pensa na família como um todo. Eu penso na família há 43 anos. Criei vocês 3, paguei estudos de todos, ajudei cada um a se estabelecer na vida. Se isso não é pensar na família, eu não sei o que é. Isso foi no passado, pai. Estou falando do futuro. O futuro será decidido por mim enquanto eu estiver vivo. E Carla se exaltou. Pai, o senhor está sendo teimoso e egoísta. A gente só quer ajudar e o senhor fica aí na sua como se fosse uma ilha. Foi nesse momento que Paulo perdeu a paciência. Carla, você está sendo ridícula. O pai tem direito de fazer o que quiser com as coisas dele. Paulo, você não entende porque você não assume responsabilidades familiares. Responsabilidades familiares ou interesses pessoais? A briga escalou rapidamente. Carla acusou Paulo de ser irresponsável e imaturo. Paulo acusou Carla de ser interesseira e manipuladora. Marina tentou mediar, mas acabou sendo atacada pela irmã mais velha também. Marina, você também vive no seu mundinho de enfermeira, sem pensar nas questões práticas da família. Deixa tudo na minha mão, como sempre. A ceia de Natal de 2021 terminou com Carla saindo da minha casa aos berros, dizendo que só voltaria quando eu amadurecesse e parasse de ser teimoso. Ricardo a seguiu, visivelmente constrangido, levando a Sofia que chorava assustada com a confusão. Paulo e Marina ficaram comigo até tarde, tentando entender o que havia acontecido com a irmã. Pai, a Carla mudou muito nos últimos anos, disse Marina. Ela sempre foi ambiciosa, mas agora está diferente, mais calculista. Paulo foi mais direto. Pai, na minha opinião, a Carla quer a casa do Senhor. Todas essas conversas sobre reforma, parceria, usufruto, é tudo desculpa. Ela quer se apropriar do patrimônio. Tentei defender minha filha mais velha. Paulo, não pode ser isso. A Carla tem uma situação financeira boa. Não precisa da minha casa. Pai, não é questão de precisar. É questão de querer. Ter uma casa de R$500 mil de graça é tentador para qualquer um. Durante janeiro e fevereiro de 2022, Carla não deu sinais de vida. Não ligou, não visitou, não mandou nenhuma mensagem. O silêncio dela me incomodava mais do que as cobranças anteriores. Era como se ela estivesse me punindo por ter dito não às suas propostas. Em março, recebi uma ligação inesperada. Era um corretor de imóveis. Senhor Mauro, meu nome é Cláudio. Sou corretor aqui de Ribeirão Preto. Recebi uma consulta sobre sua casa na Rua dos Jacarandás. A pessoa que me procurou disse que o senhor tinha interesse em vender. Fiquei confuso. Eu não havia procurado nenhum corretor. Não tinha intenção de vender a casa. Perguntei quem havia dado meu contato e mencionado interesse na venda. Foi uma moça, disse que era sua filha. Carla, se não me engano. Ela explicou que o senhor estava pensando em se mudar para uma propriedade rural e queria avaliar o valor de mercado da casa. Carla, minha filha estava consultando corretores sobre a venda da minha casa sem me avisar. Disse para o corretor que havia um mal-entendido, que eu não tinha interesse em vender e que minha filha não estava autorizada a falar em meu nome sobre assuntos patrimoniais. Liguei imediatamente para Carla.
Ela atendeu de forma fria, formal. Oi, pai. Carla, preciso conversar com você sobre uma ligação que recebi de um corretor. Silêncio do outro lado da linha. Você pode me explicar por que está consultando corretores sobre a venda da minha casa? Pai, eu só quis saber quanto vale a casa. Para caso o senhor mudasse de ideia sobre aquelas propostas que conversamos. Carla, você não tem autorização para falar em meu nome com corretor nenhum. Se eu quiser vender minha casa, eu mesmo procuro um profissional. Pai, eu só estava tentando ajudar. Mas se o senhor prefere fazer tudo sozinho, problema seu. Prefiro sim. E não quero mais que você se intrometa nos meus assuntos patrimoniais. Carla desligou o telefone sem se despedir. 2 horas depois, recebi uma mensagem dela no WhatsApp. Pai, desde que a mãe morreu, o senhor está ficando cada vez mais difícil. Talvez seja a hora de conversar com um geriatra. Geriatra. Minha filha estava insinuando que eu tinha problemas de saúde mental por não aceitar suas sugestões sobre minha propriedade. Respondi: Carla, minha saúde mental está ótima. O que não está bem é nossa relação. Você mudou muito nos últimos anos. Pai, quem mudou foi o Senhor. Antigamente o Senhor ouvia a família, considerava nossas opiniões. Agora tá teimoso, fechado, desconfiado de todo mundo. Não sou desconfiado de todo mundo. Sou desconfiado de quem age pelas minhas costas. Não agi pelas suas costas. Consultei um corretor para ter informações caso fosse necessário. Necessário para quê? Para o senhor tomar decisões informadas. A conversa não levou a lugar nenhum. Carla mantinha a posição de que estava apenas tentando ajudar. E eu mantinha a posição de que ela estava se intrometendo indevidamente nos meus assuntos. Durante abril e maio de 2022, nossa relação permaneceu tensa e distante. Carla não visitava mais, ligava raramente. E quando falávamos era sempre de forma protocolar. Nos aniversários da Sofia mandava fotos pelo WhatsApp, mas não me convidava mais para festas ou almoços familiares. Paulo e Marina tentavam mediar a situação. Pai, a gente podia organizar um almoço, chamar todo mundo, tentar conversar numa boa. Mas eu já havia perdido a confiança na Carla. A consulta ao corretor havia sido a gota d'água. Percebi que minha filha estava elaborando planos para o meu patrimônio independente da minha vontade. E isso era inaceitável. Em junho de 2022, aconteceu algo que mudou definitivamente minha perspectiva sobre a situação. Marina veio me visitar numa quinta-feira à tarde, com uma expressão preocupada no rosto. Pai, preciso contar uma coisa para o senhor, mas é meio delicado. Sentamos na sala. Marina aceitou um café e ela começou. Pai, a Carla me ligou ontem. Queria conversar sobre o senhor. Fiquei intrigado. Que tipo de conversa sobre mim Carla queria ter com a irmã? Ela disse que está preocupada com a saúde mental do senhor. Que o senhor anda muito teimoso, desconfiado, tomando decisões estranhas. Decisões estranhas. Quais decisões estranhas eu havia tomado além de recusar as propostas da própria Carla? A Carla sugeriu que eu e o Paulo deveríamos conversar com o senhor sobre procurar ajuda médica. Acompanhamento geriátrico, avaliação neurológica, essas coisas. Marina continuou. Pai, eu falei para Carla que não via nada de estranho no senhor. Que o senhor tá lúcido, saudável, independente. Mas ela insistiu que mudanças de comportamento na terceira idade podem ser sinais de início de demência. Demência. Minha filha mais velha estava sugerindo para os irmãos que eu poderia estar desenvolvendo demência, porque recusei as propostas dela sobre minha casa. Marina, e o que você acha disso tudo? Pai, sinceramente, acho que a Carla que mudou, não o senhor. Ela tá obcecada com essa questão da casa, e agora quer usar argumentos médicos para conseguir o que quer. Que tipo de argumentos médicos? Marina hesitou antes de responder. Pai, ela perguntou se eu conhecia algum médico que pudesse avaliar sua capacidade de tomar decisões financeiras.
capacidade de tomar decisões financeiras. O plano da Carla estava ficando claro. Questionar minha sanidade mental para assumir o controle dos meus bens. E você respondeu o quê? Eu disse que era absurdo, que o senhor está perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. E falei também que se ela continuasse com essas ideias, eu ia contar tudo para o senhor. Por isso você está aqui hoje. Exato. Pai, acho que o senhor precisa saber o que a Carla está tramando. Ela não desistiu da casa, só mudou de estratégia. Fiquei horas refletindo sobre a conversa com Marina. Minha filha mais velha, aquela que eu criei com tanto amor, estava tentando me declarar incapaz mentalmente para assumir o controle dos meus bens. Era uma traição de uma dimensão que eu jamais imaginei possível. Na semana seguinte, procurei um advogado especialista em direito de família. Expliquei a situação, mostrei as mensagens de WhatsApp, contei sobre a consulta ao corretor, relatei as pressões para transferir a casa. O advogado foi claro. Senhor Mauro, o que sua filha está tentando fazer tem um nome: alienação patrimonial. Ela quer assumir o controle dos seus bens enquanto o senhor ainda está vivo. E essa história de questionar sua capacidade mental é uma estratégia comum nesses casos. Ela pode conseguir isso? Só se conseguir comprovar medicamente que o senhor não tem discernimento para administrar seus próprios bens. Mas, pelo que vejo, o senhor está perfeitamente lúcido e capaz. O advogado sugeriu que eu fizesse alguns exames preventivos: avaliação neurológica, teste cognitivo, parecer psiquiátrico, para ter documentação médica comprovando minha sanidade mental. É uma forma de se proteger contra tentativas futuras de questionamento da sua capacidade. Fiz todos os exames recomendados. Resultado: saúde mental perfeita, capacidade cognitiva normal para minha idade, nenhum sinal de demência ou deterioração neurológica. Guardei todos os laudos numa pasta, junto com os documentos da casa e da fazenda. Em julho de 2022, Carla fez a primeira investida oficial. Apareceu na minha casa acompanhada de Ricardo e de um homem que ela apresentou como doutor. Antônio, um médico amigo da família. Pai, trouxe o doutor Antônio para conhecer o senhor. Ele é geriatra, especialista em saúde do idoso. Como a gente está preocupado com o senhor ultimamente... Interrompi. Carla, eu não preciso de médico. Fiz check-up completo mês passado, tá tudo normal. Dr. Antônio se apresentou de forma cordial. Senhor Mauro, não é uma consulta formal, é só uma conversa. Sua filha comentou que o senhor anda meio, como posso dizer, resistente a mudanças. Resistente a mudanças. O médico estava usando exatamente os mesmos termos que Carla vinha usando há meses. Doutor, posso perguntar em que especialidade o senhor é formado? Geriatria e neurologia. E a Carla explicou para o senhor o contexto da sua preocupação com minha resistência a mudanças? Dr. Antônio ficou visivelmente desconfortável. Bem, ela mencionou algumas questões familiares. Pedi licença, fui no quarto, peguei a pasta com os laudos médicos recentes e voltei para a sala. Doutor, estes são exames que fiz no mês passado. Avaliação neurológica, teste cognitivo, parecer psiquiátrico. Todos normais. O senhor gostaria de dar uma olhada? Doutor Antônio examinou os papéis, ficou alguns minutos em silêncio e depois se dirigiu a Carla. Senhor Mauro está com a saúde mental perfeita. Não vejo necessidade de acompanhamento geriátrico no momento. Carla ficou visivelmente contrariada. Mas, doutor, o senhor não conversou direito com ele ainda. As mudanças comportamentais às vezes não aparecem numa avaliação superficial. Senhorita Carla, seu pai fez uma bateria completa de exames há menos de um mês. Os resultados são conclusivos. Após a saída do Dr. Antônio, Carla se exaltou. Pai, o senhor armou essa situação de propósito. Fez esses exames porque sabia que a gente ia sugerir acompanhamento médico. Carla,
Eu fiz os exames porque fiquei sabendo que você estava questionando minha sanidade mental para o Paulo e para a Marina. Eu não questionei sua sanidade. Eu expressei preocupação legítima com mudanças de comportamento. Que mudanças, Carla? Mudei porque parei de aceitar suas pressões sobre minha casa? Pai, o Senhor mudou porque parou de considerar a família nas suas decisões. Eu considero a família, mas as decisões sobre meu patrimônio são minhas. Ricardo tentou intervir. Seu Mauro, talvez se a gente conversasse com mais calma. Ricardo, não há nada para conversar. Minha filha trouxe um médico aqui na tentativa de me declarar incapaz. Isso não é preocupação familiar. É tentativa de golpe. Carla explodiu. Golpe? Pai, como o senhor pode pensar uma coisa dessas? Eu sou sua filha. Carla, filha que fosse, não tentaria me roubar em vida. Eu não estou tentando roubar nada. Estou tentando ajudar o senhor a tomar decisões inteligentes. As minhas decisões são inteligentes. As suas sugestões é que não são. Foi a última discussão séria que tivemos. Carla saiu da minha casa naquele dia de julho de 2022 e não voltou mais. Durante agosto, setembro e outubro, nossa comunicação se limitou a mensagens esporádicas no WhatsApp. Felicitações de aniversário, informações sobre a Sofia, assuntos protocolares. Mas em novembro de 2022, recebi uma informação que mudou tudo. Paulo apareceu na fazenda numa segunda-feira de manhã, com uma expressão grave no rosto. Pai, preciso contar uma coisa para o senhor. É sobre a Carla. Sentamos na varanda, Paulo aceitou um café e começou. Pai, a Carla procurou um advogado. Meu coração acelerou. Eu sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim não estava preparado para ouvir. Que tipo de advogado? Especialista em interdição. Interdição. O termo jurídico para declarar alguém incapaz de administrar seus próprios bens. Paulo continuou. Um amigo meu trabalha no cartório onde ela foi. Ele me contou que ela consultou sobre os procedimentos para questionar a capacidade mental de um parente idoso. Ela mencionou meu nome? Não diretamente, mas falou de um pai de 68 anos que estava tomando decisões financeiras imprudentes e se recusando a aceitar a ajuda da família. A descrição era exatamente minha situação. Carla estava preparando o terreno legal para me interditar. Paulo, que tipo de procedimento é esse? Pai, é um processo judicial onde ela teria que provar que o senhor não tem capacidade mental para administrar seus bens. Se conseguisse, um juiz poderia nomear ela como curadora do senhor. Curadora. Minha filha seria nomeada judicialmente responsável pelo meu patrimônio, com direito a tomar todas as decisões financeiras em meu nome. E ela conseguiria isso? Com os exames que o senhor fez? Impossível. Mas o processo em si já seria constrangedor, invasivo e caro. Decidi que era hora de tomar uma atitude definitiva. Marquei uma reunião com meu advogado e expliquei a nova situação. Ele foi direto. Senhor Mauro, sua filha está claramente tentando assumir o controle dos seus bens de forma ilegal. Sugiro que tomemos algumas medidas preventivas. Primeira medida: elaborar um testamento detalhado, deixando claro minha capacidade mental e minha vontade expressa sobre a distribuição dos bens. Segunda medida: registrar em cartório uma declaração de que estou mentalmente capaz e que qualquer tentativa de interdição seria considerada por mim como tentativa de apropriação indevida. E existe uma terceira medida, mais radical, disse o advogado. Qual? O senhor pode alterar seu testamento retirando da herança quem está tentando se apropriar dos seus bens em vida. A sugestão me chocou. Deserdar minha própria filha era algo que nunca havia considerado. Mas, ao mesmo tempo, por que deixar herança para quem estava tentando me roubar enquanto eu ainda estava vivo? Vou pensar, respondi. Durante dezembro de 2022 e janeiro de 2023, refleti muito sobre minha relação com Carla. Tentei entender como chegamos naquele ponto. Onde foi que eu errei na educação dela?
Que sinais eu havia ignorado ao longo dos anos? A conclusão foi dolorosa. Carla sempre teve tendências controladoras e ambiciosas, mas enquanto ela estava construindo a própria vida, essas características eram direcionadas para objetivos externos. Agora que ela estava estabelecida financeiramente, casada, com filha, havia voltado a atenção para dentro da família, especificamente para o patrimônio familiar. O problema não era ela querer herdar meus bens, era ela querer controlá-los enquanto eu ainda estivesse vivo. E usar métodos questionáveis, chantagem emocional, manipulação médica, processos judiciais, para conseguir isso. Em fevereiro de 2023, tomei uma decisão que mudaria tudo. Mas antes de executar meu plano, resolvi dar uma última chance para Carla. Liguei para ela e pedi uma conversa pessoal. Carla, gostaria de conversar com você sobre nossa situação. Podemos marcar um almoço só nós dois? Ela aceitou, e marcamos para o sábado seguinte num restaurante em Ribeirão Preto. Ambiente neutro, conversa civilizada. Carla chegou pontualmente, cumprimentou-me de forma cordial, mas distante. Pedimos a comida, conversamos amenidades sobre Sofia, sobre o trabalho dela, sobre assuntos gerais. Na sobremesa, entrei no assunto principal. Carla, nosso relacionamento está muito desgastado. Gostaria de entender o que você realmente quer. Ela respirou fundo. Pai, eu quero que o senhor pare de ser tão teimoso com relação às decisões patrimoniais. A gente é uma família. Precisa tomar decisões em conjunto. Decisões em conjunto sobre o que, exatamente? Sobre como otimizar o patrimônio familiar. A casa, a fazenda, os investimentos. Tudo pode ser administrado de forma mais inteligente. Carla, você tem algum problema com a forma como eu administro meus bens? Pai, não é problema. É oportunidade perdida. O senhor tem um patrimônio significativo que poderia render muito mais se fosse bem administrado. E quem administraria? A gente em conjunto. Eu entendo de administração, o Ricardo entende de finanças. Parei a conversa nesse ponto. Carla, você quer administrar meu patrimônio? Eu quero ajudar a administrar. Mas as decisões finais seriam suas? Seriam nossas, da família, incluindo a minha opinião. Claro, pai, desde que fosse uma opinião sensata. Sensata. Segundo a perspectiva dela, minha opinião só seria válida se coincidisse com as sugestões dela. Fiz a pergunta definitiva. Carla, se eu dissesse não para todas as suas sugestões e decidisse manter tudo como está, você respeitaria minha decisão? Ela hesitou. Pai, dependeria do caso. Não, Carla. É uma pergunta simples. Você respeitaria minha decisão de manter meu patrimônio da forma como está? Longo silêncio. Depois. Pai, eu respeitaria, mas acharia uma decisão muito ruim. E faria o quê? Tentaria convencer o senhor a mudar de ideia. E se não conseguisse? Outro silêncio. Depois. Pai, por que o senhor está fazendo essas perguntas? Por que preciso saber se posso confiar em você? Claro que pode confiar. Eu sou sua filha. Carla, filha que fosse, não tentaria me interditar. Ela ficou pálida. Pai, eu nunca... Você consultou um advogado sobre procedimentos de interdição. Pai, foi só uma consulta informativa. Carla, você pode me olhar nos olhos e jurar que não tem intenção de questionar minha capacidade mental juridicamente? Silêncio total. Carla baixou os olhos, mexeu no guardanapo, evitou meu olhar. Eu tinha minha resposta. Paguei a conta, me levantei e disse: Carla, foi muito esclarecedor conversar com você hoje. Ela ficou sentada sem responder. Aquela foi nossa última conversa civil. Na segunda-feira seguinte, procurei meu advogado e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Doutor, quero alterar meu testamento. E quero tomar algumas medidas em relação à minha filha Carla. O advogado me orientou sobre as opções disponíveis. Eu poderia deserdar completamente a Carla, deixando sua parte da herança para Paulo e Marina. Ou poderia manter a legítima, parte obrigatória por lei,
mas dispor livremente da parte disponível. Escolhi uma terceira opção, mais educativa. Manteria Carla como herdeira, mas com condições específicas. Ela só receberia a herança se nunca tivesse tentado questionar minha capacidade mental ou assumir o controle dos meus bens em vida. Caso contrário, sua parte seria redistribuída entre Paulo, Marina e a neta Sofia. Mas o testamento era apenas parte do meu plano. A parte principal era uma ação que eu vinha planejando há meses, mas só agora havia decidido executar. No dia 15 de março de 2023, liguei para Carla. Carla, preciso falar com você sobre um assunto importante. Pode vir aqui em casa amanhã? Ela veio, acompanhada do Ricardo. Chegaram às 2 da tarde. Encontraram-me sentado na sala com uma pasta de documentos na mesa de centro. Carla, Ricardo, sentem-se. Tenho uma novidade para contar. Eles se acomodaram no sofá, claramente curiosos e apreensivos. Abri a pasta e retirei um documento. Esta é a escritura da fazenda. Carla ficou atenta. Pai, o que tem a fazenda? Eu a vendi. Silêncio total na sala. Carla e Ricardo se entreolharam sem entender. Como assim vendeu, pai? Vendi a fazenda ontem. 80 hectares, casa, instalações, tudo. Carla ficou pálida. Pai, mas por que o senhor não conversou isso com a gente? Carla, há 2 anos você vem me dizendo que minhas decisões patrimoniais devem ser tomadas em família. Hoje resolvi mostrar para você como é quando eu tomo uma decisão sozinho de verdade. Ricardo tentou ser prático. Seu Mauro, mas vendeu por qual motivo? Havia necessidade? Peguei outro documento da pasta. Esta é a quitação do empréstimo bancário que fiz para pagar a reforma da casa. Carla começou a entender. Pai, o senhor vendeu a fazenda para quitar o empréstimo da reforma? Exato. Lembra daquela reforma de R$72 mil que vocês iam ajudar a pagar, mas acabei pagando sozinho? Silêncio constrangido. A fazenda foi vendida por R$300 mil. Quitei os 20 mil do banco, paguei os custos da venda e ainda sobraram R$260 mil líquidos. Peguei um terceiro documento. E este é o comprovante de depósito dos 260 mil numa aplicação financeira. Carla estava visivelmente perturbada. Pai, mas a fazenda era minha, Carla. E agora é de outra pessoa. Mas, pai, a gente sempre achou que a fazenda seria, no futuro, seria a herança de vocês? Seria mesmo. Até você começar a tentar tomar conta dela enquanto eu ainda estou vivo. Ricardo tentou mediar. Seu Mauro, acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, Ricardo. Sua esposa tentou assumir o controle dos meus bens através de chantagem emocional, manipulação médica e ameaça de interdição judicial. Então resolvi mostrar para ela o que acontece quando eu realmente tomo uma decisão unilateral. Carla começou a chorar. Pai, eu nunca quis tirar nada do senhor. Carla, você queria administrar meus bens. Queria que eu transferisse a casa para você. Queria me interditar se eu não aceitasse suas sugestões. Se isso não é tentar tirar, eu não sei o que é. Pai, eu só queria ajudar a família. Carla, você queria ajudar a si mesma, e agora conseguiu. Em vez de herdar uma fazenda de 300 mil, você vai herdar 1/3 de 260 mil em aplicação financeira. O choro dela ficou mais intenso. Pai, o senhor fez isso para me punir? Não, Carla. Fiz isso para me proteger. Enquanto eu tinha patrimônio imobilizado, você poderia tentar assumir o controle através de processos judiciais. Agora tenho dinheiro aplicado em meu nome, que ninguém pode tocar enquanto eu estiver vivo e lúcido. Ricardo tentou argumentar. Seu Mauro, mas uma fazenda é um patrimônio sólido. Ricardo, patrimônio sólido nas mãos de quem quer tomá-lo à força não é patrimônio. É problema. Prefiro 260 mil líquidos que são realmente meus a 300 mil em terra que minha filha estava tentando administrar. Carla se levantou ainda chorando. Pai, isso não vai ficar assim. O senhor tomou essa decisão no impulso.
Carla, tomei essa decisão depois de 2 anos de pressão sua. Não foi impulso. Foi planejamento. O senhor vai se arrepender. Do que vou me arrepender, Carla? De ter vendido minha propriedade enquanto ainda posso decidir o que fazer com o dinheiro? Ou vou me arrepender de não ter deixado você assumir o controle dos meus bens? Ela saiu da minha casa naquele dia gritando que eu era louco, impulsivo, e que ela não ia deixar isso passar. Ricardo a seguiu visivelmente constrangido, pedindo desculpas por ela. Fiquei sozinho na sala, olhando os documentos espalhados na mesa. Pela primeira vez em 2 anos senti paz. Havia tomado o controle da situação. Na semana seguinte, Carla tentou mobilizar Paulo e Marina contra minha decisão. Ligou para os dois, explicando que eu havia surtado e vendido a fazenda por vingança. Segundo ela, eles precisavam fazer alguma coisa para me trazer de volta à razão. Paulo e Marina vieram me visitar juntos numa quinta-feira à tarde. Chegaram preocupados, mas não hostis. Pai, a Carla disse que o senhor vendeu a fazenda. É verdade? É verdade. Por que o senhor não comentou isso com a gente? Expliquei toda a situação. As pressões da Carla, as tentativas de assumir controle dos meus bens, a consulta ao advogado sobre interdição, a última conversa no restaurante. Pai, mas vender a fazenda não foi muito radical? Paulo, vocês acham que eu deveria manter um patrimônio que minha filha estava tentando tomar à força? Marina foi direta. Pai, o senhor acha que a Carla realmente tentaria interditar o senhor? Marina, ela consultou um advogado. Trouxe um médico aqui para me examinar. Tentou convencer vocês de que eu estava com problemas mentais. Se isso não é preparar terreno para interdição, eu não sei o que é. O Paulo refletiu. Pai, do ponto de vista prático, o senhor fez bem. Dinheiro aplicado ninguém pode tocar. Terra sempre tem como questionar posse, usufruto, administração. Exatamente. Agora meu patrimônio está líquido, aplicado, rendendo juros e completamente sob meu controle. Marina perguntou. E a casa, pai? A Carla vai continuar pressionando sobre a casa? Sorri. Marina, agora que ela sabe que eu sou capaz de vender patrimônio quando me sinto ameaçado, duvido que ela queira arriscar. A casa vale 500 mil. Se ela continuar pressionando, eu vendo também e mudo para um apartamento. O senhor faria isso mesmo? Faria. Minha tranquilidade vale mais que qualquer patrimônio. Paulo riu. Pai, o senhor deu uma lição e tanto na Carla. Não foi lição, Paulo. Foi legítima defesa. Durante os meses seguintes, Carla tentou várias abordagens para reverter minha decisão. Ligou chorando, pedindo perdão, prometendo que nunca mais se intrometeria nos meus assuntos. Mandou Ricardo conversar comigo sobre possibilidades de renegociação. Até usou a Sofia como argumento emocional. Pai, a Sofia sempre adorou a fazenda. Mantive-me firme em todas as tentativas. A fazenda estava vendida, o dinheiro aplicado, e não havia volta. Em junho de 2023, recebi uma ligação inesperada. Era o Dr. Fernando, advogado que Carla havia contratado. Senhor Mauro, sou o Dr. Fernando, advogado da sua filha Carla. Ela me procurou para conversar sobre a venda da fazenda. Doutor, a venda foi legal, documentada, não há nada para conversar. Senhor Mauro, sua filha está questionando se o senhor estava em plenas condições mentais no momento da venda. Lá estava ela de novo, tentando questionar minha capacidade mental. Mas agora, com o advogado. Doutor, tenho laudos médicos recentes comprovando minha sanidade. E a venda foi acompanhada pelo meu advogado, que pode atestar minha lucidez durante todo o processo. Senhor Mauro, sua filha menciona que o senhor tomou a decisão por impulso, movido por raiva. Doutor, vou ser claro com o senhor. Minha filha passou 2 anos tentando assumir o controle dos meus bens através de chantagem emocional e ameaças de interdição. Vender minha propriedade foi legítima defesa, não impulso. Dr. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, Senhor Mauro, posso sugerir uma mediação familiar?
Talvez vocês consigam resolver isso de forma amigável. Doutor, não há nada para resolver. A propriedade era minha, vendi porque quis, usei o dinheiro como quis. Se minha filha quer contestar isso judicialmente, ela tem o direito. Mas vai perder. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para o meu advogado. Relatei a conversa e perguntei sobre as possibilidades de Carla contestar a venda. Senhor Mauro, juridicamente é impossível. O senhor estava mentalmente capaz. A venda seguiu todos os procedimentos legais. O comprador é idôneo. Sua filha não tem base nenhuma para contestação. E se ela tentar mesmo assim, vai gastar dinheiro à toa e ainda correr o risco de ser condenada por litigância de má-fé. 2 semanas depois, Dr. Fernando ligou novamente. Senhor Mauro, após análise jurídica, aconselhei sua filha a não prosseguir com qualquer contestação. A venda está juridicamente perfeita. Carla havia descoberto da pior forma possível que eu não era o velhinho manipulável que ela pensava que eu fosse. Durante julho e agosto de 2023, nossa comunicação foi praticamente zero. Carla não ligava, não visitava, não mandava nem mensagens de WhatsApp. Era como se eu tivesse morrido para ela. Paulo me contava que ela estava devastada com a venda da fazenda. Segundo ele, Carla chorava frequentemente. Dizia que eu havia traído a família e que nunca mais seria a mesma coisa. Pai, a Carla disse que o senhor destruiu os sonhos dela. Que sonhos, Paulo? Ela sempre imaginou que ia herdar a fazenda, reformar, transformar num local de encontro da família. Paulo, ela podia ter herdado a fazenda se tivesse me respeitado. Escolheu tentar tomá-la em vida. Marina também tentou defender a irmã. Pai, talvez a Carla tenha errado na abordagem, mas a intenção era boa. Marina, intenção boa não justifica método errado. Ela tentou me interditar. Pai, mas talvez ela estivesse realmente preocupada com o senhor. Marina, você acredita mesmo nisso? Longo silêncio, depois. Não, pai, acho que ela queria controlar seu patrimônio. Em setembro de 2023, aconteceu algo que me surpreendeu completamente. Carla apareceu na minha casa numa terça-feira de manhã sozinha, sem avisar. Estava diferente. Mais magra, com olheiras, aparência abatida. Cumprimentou-me de forma educada, mas triste. Pai, posso conversar com o senhor? Convidei-a para entrar, ofereci café, sentamos na sala. Ela ficou alguns minutos em silêncio, claramente preparando o que ia dizer. Pai, venho pedir desculpas. Fiquei surpreso. Durante todo aquele período, Carla havia mantido a posição de que estava tentando ajudar, e que eu era teimoso e ingrato. Era a primeira vez que ela admitia ter errado. Desculpas por quê, Carla? Por tudo. Pela pressão sobre a casa, pela história do médico, pela consulta ao advogado, por ter tentado controlar suas decisões. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Pai, eu sei que o senhor não vai me perdoar. Sei que fui longe demais, mas precisava vir aqui e assumir meus erros. Fiquei em silêncio, observando minha filha. Parte de mim sentia pena dela. Parte de mim ainda sentia raiva. Parte de mim queria abraçá-la e esquecer tudo o que havia acontecido. Carla, por que você fez tudo isso? Ela respirou fundo. Pai, acho que fiquei obcecada com a ideia de organizar a família. Queria que tudo fosse planejado, otimizado, eficiente. E acabei esquecendo que o senhor é uma pessoa, não uma empresa para ser administrada. E por que tentou me interditar? Pai, eu não ia realmente interditar o senhor. Era só para entender as opções, caso o senhor realmente ficasse doente no futuro. Carla, você consultou advogado sobre isso enquanto eu estava perfeitamente lúcido. Eu sei, pai. Foi terrível. Não tenho desculpa. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois ela continuou. Pai, perdi meu emprego. Isso me surpreendeu. Carla sempre foi competente profissionalmente. Como assim? Nos últimos meses eu estava muito perturbada com essa situação nossa. Não conseguia me concentrar no trabalho. Cometi alguns erros graves e a empresa me dispensou.
Sinto muito, Carla. Pai, não estou contando isso para o senhor ter pena de mim. Estou contando porque foi isso que me fez perceber o quanto eu estava errada. Perdi o emprego por ficar obcecada com controlar a vida do senhor, em vez de cuidar da minha própria vida. Ela se levantou. Pai, não vim aqui para pedir nada. Não quero que o senhor desfaça a venda da fazenda. Não quero que mude o testamento. Só queria pedir desculpas e dizer que aprendi a lição. Quando ela chegou na porta, eu disse: Carla. Ela se virou. Você continua sendo minha filha. Ela chorou mais intensamente. Pai, eu sei que estraguei tudo. Sei que o senhor não confia mais em mim. Carla, confiança se reconstrói, mas demora tempo. Eu sei, pai. E aceito isso. Nos meses seguintes, Carla manteve uma postura completamente diferente. Ligava esporadicamente para saber como eu estava, mas sem fazer perguntas sobre patrimônio, sem dar sugestões, sem tentar influenciar decisões. Quando conseguiu um novo emprego, me contou com humildade. Pai, é um salário menor, mas estou grata pela oportunidade. Durante as festas de fim de ano de 2023, ela me convidou para a ceia de Natal. Hesitei, mas Paulo e Marina me convenceram. Pai, a Carla parece ter mudado mesmo. Fui à ceia. Ambiente cordial, sem tensões. Carla se comportou de forma respeitosa, Ricardo foi atencioso. Sofia ficou feliz com minha presença. Pela primeira vez em 2 anos, tivemos uma reunião familiar tranquila. Durante 2024, nossa relação foi se normalizando gradualmente. Carla visitava uma vez por mês, sempre avisando antes, sempre respeitando meus limites. Quando Ricardo perdeu o emprego, ela me agradeceu pela oferta de ajuda, mas disse: Pai, precisamos resolver nossos problemas sozinhos. Em setembro de 2024, ela me convidou para um jantar especial. É para comemorar 1 ano, disse. 1 ano desde que havia pedido desculpas sinceras e mudado de atitude. Pai, estes foram os 12 meses mais difíceis da minha vida adulta, mas também os que mais me ensinaram sobre respeito e família. No final do jantar, ela me perguntou: Pai, o senhor me perdoou? Carla, eu te perdoei há meses. Mais importante que meu perdão é você ter mudado realmente. Pai, posso perguntar uma coisa? O senhor se arrepende de ter vendido a fazenda? Não, Carla. Foi a decisão certa no momento certo. Foi isso que te fez enxergar o que você estava fazendo comigo. Hoje posso dizer que minha relação com Carla está completamente reconstruída. Ela me respeita, visita regularmente sem ser invasiva e jamais opina sobre minhas decisões pessoais. Em outubro de 2024, usei parte do dinheiro da venda da fazenda para comprar uma casa de praia em Ubatuba. Pai, que legal, disse Carla quando soube. O senhor sempre gostou do mar. Quando pudermos, gostaríamos de visitar, sempre avisando antes, claro. Quando olho para trás, vejo que toda aquela situação difícil foi necessária. Foi através do conflito que estabelecemos limites saudáveis. Foi através da crise que aprendemos a nos respeitar mutuamente. A fazenda que vendi por 300 mil hoje vale pelo menos 400 mil. Perdi 100 mil em valorização imobiliária, mas ganhei algo muito mais valioso: a certeza de que minhas decisões são respeitadas pela família. Os 260 mil reais estão aplicados, rendendo cerca de 2 mil reais por mês. Junto com minha aposentadoria, tenho uma renda confortável para viver bem e ajudar os filhos quando necessário, mas sem criar dependência. Meu testamento continua incluindo Carla como herdeira. Depois da mudança genuína dela, seria injusto puni-la eternamente. Mas o documento tem uma cláusula específica reconhecendo que ela aprendeu a importância do respeito familiar. Hoje, aos 68 anos, posso dizer que sou um homem realizado. Criei 3 filhos independentes e bem-sucedidos. Enfrentei tentativas de manipulação e mantive minha autonomia. Transformei conflito familiar em oportunidade de crescimento mútuo. A história que contei não é sobre vingança, é sobre dignidade. Não é sobre punir uma filha ingrata.
É sobre educar uma filha que se perdeu e conseguiu se reencontrar. Carla hoje me diz: pai, obrigada por ter me mostrado os limites. Foi doloroso, mas necessário. E eu respondo: Carla, obrigado por ter aprendido a respeitá-los. A casa de praia virou o novo ponto de encontro da família. Todos vêm, mas respeitando as regras. Avisar antes, respeitar meu espaço e jamais opinar sobre como administro minha vida. É incrível como relações familiares ficam mais saudáveis quando há limites claros respeitados por todos. Enfrentei tempestades, tomei decisões difíceis e mantive minha dignidade intacta. Mais que isso, transformei uma filha manipuladora numa filha respeitosa. Se hoje alguém me perguntasse se eu faria tudo de novo, a resposta seria sim. Venderia a fazenda 1000 vezes se fosse necessário para manter minha autonomia e conquistar o respeito que merecia a vida toda. Porque no final das contas, patrimônio vai e vem. Dignidade, uma vez perdida, dificilmente se recupera. E eu, Mauro, aos 68 anos, posso dizer: mantive minha dignidade intacta. E é isso que realmente importa.